Quero compartilhar com vocês esse texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. É um texto que na minha devocional foi tão poderoso no meu coração que eu quero compartilhar com vocês algo da parte de Deus. Se assim você pudesse, coloque de pé. Vamos ler a partir do verso de número 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como um sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia o quê? Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Verso de número 7 vai dizer que, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Verso 8, como um belo coral, o que diz? E, erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Feche os olhos comigo, Senhor. Fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Nós estamos falando, volta ao verso 1, por favor. Nós estamos falando de que Jesus vai para Cesareia de Filipe. E ali em Cesareia de Filipe, ao momento que ele esteve com seus discípulos, ele depois de lá vai para a Galileia. E aí é um trajeto, é um percurso, certo? E nesse trajeto, Jesus começa a observar que os seus discípulos estavam muito entristecidos, Elmo. Ele percebe no olhar dos seus discípulos uma dor, uma tristeza profunda, a tal ponto que no 6º dia de viagem, o verso de número 1 diz que tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. Para qual propósito? Unicamente para orar. Nesse trajeto, Jânia, de 6 dias de viagem, esse clima não estava muito bom. Jesus foi percebendo que o coração de um estava pesado, percebeu que a alma do outro estava entristecida, olhava para os olhos dos seus e percebia que havia lágrimas contidas sobre eles. Então, automaticamente, o seu ser maravilhoso que Cristo é, que conhece o coração, ele diz: olha, essa viagem precisa voltar a ser alegre, nós precisamos voltar a sorrir. Então, ele pega os 3 discípulos e os levam para o monte. Mas a questão é, por que eles estavam tristes? Por que Jesus sentiu esse clima pesado emocionalmente? E aí nós precisamos voltar para o capítulo 16. Mas por que o ambiente estava assim? Eis a pergunta. Capítulo 16 conta-nos que os discípulos não tinham entendimento sobre quem Jesus era. E toda a sua vida eles foram ensinados de que os fariseus são exemplos de vida e de santidade. Até o momento que eles encontram Jesus e eles são colocados ali em xeque, e eles percebem que há uma diferença muito grande. Uns falam que são santos, mas não têm frutos. O outro diz que é Jesus, o Messias, tem fruto, fala que tem uma vida de santidade e tem frutos. E eles começam a andar com Jesus, mas em alguns momentos a mente deles ainda está lá, está cá. Há um certo momento em que Jesus vai exortá-lo, dizendo o seguinte, no verso 6 de Mateus 16, fiquem atentos, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Cuidado com o entendimento de vocês, não permita que a mente de vocês seja levada pelo conhecimento, pela fala dos fariseus e saduceus. Não entendam o mundo ou a vida a partir dos olhos deles, não entendam Deus a partir dos olhos deles, mas cuidado, porque vocês estão andando comigo, vocês precisam compreender as falas e vocês não conseguem por causa dos fermentos dos fariseus. E aí a Bíblia conta para nós que depois dessa exortação,
Jesus leva eles para Cesareia de Filipe. Nós já pregamos sobre esse lugar, sobre o que significa Cesareia de Filipe, um ambiente deslocado, distante, né? Um ambiente em que nevava, uma imagem linda. E ali Jesus toma os seus discípulos para ficar a sós com eles, porque naquela correria da Galileia, cura, expulsa demônio, uma multidão, Jesus precisou ter um tempo somente com os seus discípulos. E ali, conversando com eles, Jesus faz indagações: quem dizes que eu sou? Primeiro, obviamente, quem o povo diz que eu sou, e agora ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E num momento lindo, Pedro se levanta e diz: Senhor, lá no verso 16, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma revelação incrível da parte de Pedro. Aquele ambiente se tornou diferente, uma atmosfera tomou conta daquele local, porque uma revelação gera um ambiente de clareza. Repita comigo: clareza. Veja, um ambiente de revelação torna um ambiente de clareza, a gente passa a entender melhor as coisas. Então antes a exortação era porque eles estavam tomados pelo fermento dos fariseus. Agora o Espírito Santo fez com que Pedro revelasse que Jesus de fato era o Messias. Agora eles estão tendo clareza de quem Jesus é. E quando eles têm esse entendimento, o verso 21 vai dizer o seguinte de Mateus 16, veja, desde então, a partir daquele momento que eles têm entendimento de quem Cristo era, desde então começou a Jesus mostrar aos discípulos que convinha ir para Jerusalém. Então a partir daquele momento Jesus começa a explicar, Kleber, qual era o propósito de Deus na vida dele, qual era a missão dele para o mundo, qual era o propósito dele ao se entregar, ao ser morto, ao seu sacrifício vivo. Ele começa a explicar para os seus discípulos, porque depois de uma revelação se tem clareza. Então Jesus começa a explicar o plano de Deus na vida dele para aquele momento. E aí você imagina, você acaba de ter uma revelação, você começa a entender as coisas, e aí você descobre que Jesus precisa se entregar, precisa morrer. Não, calma aí, agora que eu entendi, agora que eu compreendi. E é por isso que Pedro vai dizer: não, o Senhor não vai se entregar. Pedro puxa Jesus para o canto: que negócio é esse? Nós não vamos permitir que o Senhor se entregue, não aceitamos isso. E aí Jesus olha para Pedro e vai dizer aquilo que nós conhecemos lá no verso 23 de Mateus 16: para trás de mim, Satanás, afaste-se de mim, Satanás. Satanás é o adversário, então aparte-se de mim, adversário, porque eu vim para um propósito maior do que minha vida. O propósito e a vontade de Deus, e o que você quer é algo totalmente contrário à vontade de Deus. Pedro, você teve uma revelação fascinante de que eu sou o Messias. Antes você não tivera. Pedi para que tomasse cuidado com o fermento dos fariseus. Agora que você compreende, pelo amor de Deus, não diga isso. Não diga isso, essa é a vontade do Senhor. Eu preciso cumprir com esse propósito. E aí o clima já fica tenso, porque eles têm clareza, então entendem um propósito, que Cristo precisa morrer. E para piorar, para o clima ficar pior ainda, Jesus vai dizer uma coisa que é difícil de digerir. Ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo de número 16 ainda, verso 28, eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. O que Jesus está dizendo, aleluia, é: olha, eu vou me entregar, e vocês vão me ver morrer. Ninguém vai morrer antes de me verem morrer. E aquilo pesa o ambiente totalmente. Então eu estou do lado do homem que eu dei a minha vida, que agora comecei a compreender que ele é Jesus, o Filho de Deus, o Messias. E aí ele começa então a contar os planos do céu. Eu começo: opa, como é que plano estranho é esse de morte? Não, essa é a vontade. Sai, adversário, esse é o propósito. E digo mais, vocês vão me ver morrer, vocês vão vivenciar isso. Agora você entende o clima, Kleber, de tristeza e velório que era da Cesareia até Galileia? O clima é pesado, Marilane. Não tem como ser um clima bom.
Imagina o coração daqueles discípulos, uma tristeza profunda, carregando dores, carregando frustrações. Poxa, por que Jesus vai morrer? Como que eu lido com a vontade de Deus e perder meu amigo? Como que funciona isso? E o clima está indo, um dia de viagem, e Jesus está observando, e o ambiente era lindo, Cesareia, mas é necessário ir para Galileia. E nesse trajeto, o primeiro dia foi um dia tenso. O segundo dia o choro ainda estava ali contido. O terceiro dia os olhares estavam entristecidos. Jesus tentando talvez conversar com seus discípulos, mas o texto conta que nesse trajeto 6 dias há um silêncio que perpetua sobre eles. Nada além do oi, tudo bem, vamos comer, vamos orar, nada disso. O clima está pesado. Por isso, capítulo 17, verso 1, a Bíblia vai dizer que depois de 6 dias, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, com um único propósito, para ir orar. Para ir orar. Talvez a pergunta é, por que não os 12? Por que somente Pedro, Tiago e João? Simples, Pedro era um homem muito influente. Havia uma influência da parte dele para com os discípulos, tanto que em João capítulo 21, quando Pedro se frustra por ter negado Jesus, ele diz uma frase que diz, vou voltar a pescar. E aí os discípulos disseram, nós vamos com você. Pedro tinha uma influência com o grupo, muito grande, muito forte. Não é à toa que ele é aquele impulsivo, aquele que anda sobre as águas, aquele que vai. Pedro tem disso nele, né? E aí ele tinha uma influência, então Jesus chama Pedro. Tiago e João são irmãos, e João é o discípulo amado. Os 3 tinham uma influência muito forte para com os discípulos, e na mente de Jesus é que se aqueles 3 fossem orar com eles, ter um momento no monte com eles, com certeza eles iriam voltar impulsionados, cheios de energia, e estariam motivando os outros discípulos. Veja, Lucas capítulo 9, ao relatar a mesma história, ele vai dizer lá no verso de número 28, Lucas vai dizer que aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. É importante entender que poderíamos pensar que Jesus subiu Nazaré para levar aqueles homens para o monte da transfiguração, para ter aquela experiência surreal, de forma alguma. O intuito de Jesus foi um só: eu preciso levar os meus discípulos para nós orarmos, porque eles estão tristes, eles estão mal, eles estão desmotivados, eles estão desanimados, eles estão inconformados, eles estão cheios de questionamentos, as lágrimas estão contidas em seus olhos, eu percebo que eles não estão bem, e eu vou levar eles simplesmente para orar. Esse foi o intuito, orar. Nada além disso. Só que, se Jesus não os levou para a experiência da transfiguração, Jesus unicamente levou os seus discípulos para que o coração deles fossem quebrantados, fossem tocados, impulsionados, envolvidos pelo Espírito Santo. E naquela experiência de uma oração pedindo a Deus força, o que eles viram? Eles passaram a ter a experiência mais surreal da vida deles. Uma simples oração fez com que eles vivenciassem uma das experiências mais incríveis da vida deles. Sabe aquela frase que a gente diz quando alguém perturba a gente? Ah, irmão, vai orar. Sim ou não? Ah, vai orar, pelo amor de Deus, não perturba a minha cabeça. Irmãos, a gente podia pegar essa frase e dizer assim, eu vou orar agora. Porque toda vez que a gente ora com o coração quebrantado, alguma coisa acontece. E é o que acontece nesse texto. Jesus está pegando homens com alma pesada e falou, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Eles não foram orar, Damiana, pedindo mais visão, mais poder, não. Eles não foram orar pedindo mais fé, não. Eles foram orar porque o coração deles estava pesado. Estava pesado. Unicamente isso. Enquanto eles menos imaginavam, eles estariam vivenciando a experiência mais surreal da vida deles. Irmãos, acontecem coisas incríveis quando a gente ora, não é verdade?
Quem já vivenciou coisas sobrenaturais? Parece que a oração ela tem um poder dentro de nós, né? A gente vai, se ajoelha chorando e levanta sorrindo, né? Parece que na oração, como diz Isaías, Deus tira as nossas vestes de luto e coloca vestes de alegria. Parece que muda a gente está desanimado, a gente ora, clama, chora e a gente levanta com a força de 1000 guerreiros. Coisas incríveis acontecem. Talvez ouvimos um não e quando a gente se coloca de joelho, a gente ouve um sim do céu e aquilo traz um alívio sobre a nossa alma. Quem já vivenciou isso? É ou não é bom, não é maravilhoso? Parece que é uma mudança de dentro para fora. É como a lagarta, né? Ela entra no casulo, ela se fecha e depois de um tempo ela sai como uma linda borboleta. Você sabe qual é o nome desse processo? Metamorfose. Metamorfose. Repita comigo, metamorfose. Verso 2 está dizendo, e transfigurou-se, transfiguração. Você sabia que essa palavra, isso aqui é fascinante, essa palavra transfiguração, ela é traduzida de duas junções, de duas palavras do grego, metá e morfo, juntando, metamorfo, metamorfo. Olha que interessante, a palavra meta, Carlão, significa mudança, e morfo é aquilo que, morfo é forma que incorpora a essência interna. Então a transfiguração, essa metamorfose é o que a lagarta faz para depois virar borboleta. Ela entra, ela se fecha e depois ela sai como uma linda borboleta. E é interessante que o texto está usando, é que Mateus coloca isso, quando Jesus entrou ali para orar com os seus discípulos, ele passa por essa metamorfose, ele transforma, a imagem dele muda, é de dentro para fora. Aquilo que eu busco no meu interior, a mudança dentro de mim, muda a minha essência, mudando a minha essência interna, a minha forma externa é mudada. Então quando a Bíblia conta para nós que a glória do Senhor refletiu algo exterior, é porque começou a partir de dentro. Então quando ele orava, ele começou a mudar a aparência, ele começou a brilhar, as coisas começaram a trazer clareza, e os discípulos orando de olhos fechados, começaram a ver um raio de luz muito forte, a ponto que quando eles olham, está Jesus brilhando. Metamorfose é uma transformação de dentro para fora. Diga-me, quantas vezes, irmãos, você se colocou de joelhos chorando e com medo, mas depois que você começou a orar, algo dentro de você foi mudado de uma tal maneira que quando você se levantou, parecia que você era um Davi enfrentando Golias. Quantos já passaram por isso? É isso, é uma mudança de dentro para fora, e a oração tem esse poder na nossa vida, e esse é o propósito de Jesus. Eu preciso levar esses 3 homens para eles estarem lá e passarem de uma mudança de dentro para fora, pedir para que o Espírito Santo nos envolva, tira a nossa dor, tira nosso peso, tira a nossa tristeza, tira a nossa raiva, tire tudo e nos coloque uma nova esperança, uma nova expectativa. Paulo vai dizer que o Espírito do Senhor não é um espírito de medo, mas é um espírito de ousadia, de temor, de discernimento. O Senhor quer fazer essa transformação na gente. E é interessante, irmãos, porque qual é o resultado disso na vida dos 3 discípulos? Essa transformação de Jesus, qual é o resultado? Simples, uma das coisas mais fascinantes é que Pedro está dizendo no capítulo 16, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, e ali ele tem essa certeza, mas a fé dele é impulsionada, e Jesus vai dizer, Pedro, não foi nem sangue, nem carne, mas foi uma revelação do alto, isso é algo extraordinário, e ele se sente feliz porque ele teve uma grande revelação. E aí depois Jesus vai dizer, Pedro, para com esse negócio, afaste de mim, Satanás, o que você está pensando, você não pode encontrar a vontade de Deus, você não pode impedir o plano de Deus. E aí a fé dele é tomada de sentimento de tristeza. Então uma alta e uma grande revelação, e o seu coração é tomado de um sentimento de tristeza, e o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto, no quinto, no 6º dia, Jesus disse, basta, precisamos orar. E quando ele começa a orar, a Bíblia vai dizer, olha que interessante, que uma nuvem vem sobre eles, e uma voz veio, verso 5 de Mateus 17, e uma voz se ouve na nuvem que diz, este é meu filho, em quem me comprazo.
Lá atrás, no capítulo 16, ele disse: o Senhor é o Filho do Deus vivo. Ele teve essa palavra profética. E lá no capítulo 17, no Monte da Transfiguração, quando ele orou, o Senhor confirmou: o que você falou é verdade. Ele recebeu confirmação do céu. Eu vou te explicar como funciona isso no nosso dia a dia. É quando eu estou orando por uma coisa e começo a declarar: eu creio na vitória e eu declaro vitória, essa porta vai se abrir, esse decreto vai se abrir, eu vou conseguir isso, Senhor, eu profetizo na tua autoridade, isso vai acontecer, a minha expectativa é essa. E aí a gente vai passando os dias vão passando e a gente se sente: será que vai, será que não vai? Em um determinado momento, em oração, você recebe a resposta: aconteceu, a porta se abriu. Aquilo que você profetizou, Deus fez acontecer. É isso, Pedro profetizou e Deus falou: Pedro, isso que você falou é verdade. Eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Orar é algo fascinante. Orar, declarar é algo é sobrenatural, é sobrenatural. Para Pedro essa foi a experiência. E para João, ele toma de exemplo lá no capítulo de número de 1 João, ele toma como exemplo a sua experiência. Lá em João capítulo 1, no verso 14, ele vai dizer o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o quê? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e... Aquela experiência ele levou para toda a vida. Eu vi. Já aconteceu você já recebeu uma resposta de Deus que, se você contar a algumas pessoas, você vai acho que as pessoas não vão acreditar. Não vão acreditar que Deus falou comigo no ônibus. Não vão acreditar que eu estava chorando e quando eu orei, parece que o Senhor veio falando comigo. Eu abri a Bíblia e Deus gritou no meu ouvido, me deu uma resposta. Sabe essas experiências que você leva até hoje? Alguém tem alguma experiência assim, sim ou não? Isso é maravilhoso. João faz questão de lembrar: eu vi a glória do Pai, eu presenciei isso. E quando nós estávamos tristes, Jesus nos levou para orar, e ali nós orando, eu olhei e contemplei a glória de Deus. Veja, Jesus só levou eles para orar. Só para orar. Por isso, quando eu falo para vocês: irmãos, pega a tua esposa, pega os teus filhos, ora, busca a oração em família, porque é só começar que você vai ver o que a glória do Senhor vai fazer na sua vida. É só você começar. Foi algo, sabe, Senhor, eu preciso colocar os discípulos para orar comigo, porque eles estão entristecidos, o ambiente está ruim, o clima está pesado, eles estão tomados no sentimento de dor. Eu preciso orar, nós precisamos mudar isso. É só isso. Eles só foram orar, e olha o que aconteceu. Pergunta para a pessoa ao seu lado assim: você está preparada para o que vai acontecer quando você orar? Pergunta para a pessoa ao seu lado: você está preparado, Damiano, o que vai acontecer quando você orar? E aí, Kleber, está preparado? Muitas coisas podem acontecer. Você crê nisso, sim ou não? Muitas coisas podem acontecer. Foi simplesmente orar, nada além disso. Não, só vou orar rapidinho para ver se essa galera se anima. Vamos ver, vamos fazer uma roda de oração aqui para ver se isso muda alguma coisa. Só uma oração. Era só uma oração. Mas a oração foi tão intensa, foi tanta verdade, foi tantas lágrimas saindo dos olhos dele, foi tanto pedido, foi tanta sinceridade, que aí o Espírito Santo falou: agora é minha vez, eu vou entrar, eu vou falar com eles, eu vou manifestar, porque eu vejo verdade na oração da Jânia, porque eu vejo que a Kessia está querendo algo, eu estou sentindo que a verdade, o coração está se rasgando, eu vou entrar aí, eu vou falar com ele, eu preciso falar. A Bíblia vai dizer que Jesus é o nosso intercessor, isso em Apocalipse. Irmãos, imagina, Jesus dizendo: vamos orar, Fátima, vamos orar, eu quero que você venha orar. Está triste? Vem orar comigo. Está mal, está decepcionado? Vem orar. Pastor, estou passando por dificuldade. Crente, vai orar, porque se você começar a orar e rasgar o teu coração, se prepare para aquilo que os céus vão fazer com você. É isso. É engano nosso achar que talvez essa transfiguração, essa imagem de mudança seja algo somente no céu. Pastor, só no céu eu vou realmente ter uma mudança de mente, só no céu eu vou entender a glória de Deus. Engano teu, crente, misericórdia.
Romanos capítulo de número 12, verso de número 1, a Bíblia vai dizer algo fascinante. Olha o que Paulo vai dizer, ele vai usar o mesmo termo grego. Veja: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso que é o vosso culto racional. Verso 2 bem alto, o que diz, igreja? Uau! Não sede conformados com este mundo, mas sede transformado. É o mesmo termo grego de metamorfo, que a sua mente passa por uma transformação de dentro para fora, porque quando você muda a sua mente, você consegue enxergar qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Começa aqui. Para isso você precisa orar. Senhor, eu tenho esse pensamento, eu acho que é isso. Coloca em oração e deixe o Espírito Santo mudar a sua mente, mudar o que você acha que é, o que não é, e deixar do jeito que Deus quer. Quando Pedro tem a revelação, ele tem um entendimento ali, um ambiente de alegria. Jesus vai dizer: Pedro, você é um homem feliz, você é um homem alegre, porque quando há revelação, há clareza e há alegria, porque você passa a entender coisas que aos nossos olhos nunca poderia ser compreendido, mas a revelação do Senhor, os planos de Deus são revelados a nós, aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que creem. É isso. Paulo ainda vai dizer algo fascinante em 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 18. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória de Deus, a glória do Senhor, somos transformados, metamorfo, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A nos sujeitarmos ao Espírito de Deus, Ele nos transforma de glória em glória. Aquilo que os discípulos viram em Cristo, nós podemos vivenciar também. Como assim, pastor? Você está me dizendo que eu posso brilhar, querido? Quanto mais de Cristo você tem, lembra quando nós falamos da candeia? Quanto maior o refletor, maior a luz que você transmite. É isso, essa é a perspectiva. Quanto maior a lua, mais refletir a luz do sol. Nós temos que buscar Cristo intensamente. Quanto mais buscamos, a nossa fala muda, a nossa presença muda. Meu Deus, tem gente que quando chega no ambiente muda totalmente a atmosfera. É uma coisa assim surreal. Quando você busca intensamente, incansavelmente em oração, as coisas acontecem. Jesus já chamou aqueles homens para uma simples oração. Quando eu falo para vocês, irmãos, façam um jejum. Aí Jesus, pastor, qual a intensidade do meu jejum? Eu, de dia, de noite, só faz. Quando o pastor fala, irmãos, leiam a Bíblia. Pastor, quantos capítulos eu tenho que ler? Só começa a ler. Irmãos, orem. Quanto tempo que só começa a orar? Porque se você começar, é o Espírito Santo que vai gerando algo no seu coração de forma sobrenatural. Quantos aqui não fizeram um jejum e receberam resposta de Deus? Levanta sua mão, quando já viveram isso. Isso é bom, não é verdade? Isso é maravilhoso, é ou não é verdade? Quando nós começamos a ler a Bíblia, a nossa mente mudou, as pessoas ao nosso lado mudaram. Quantas vezes nós começamos a orar e as coisas aconteceram? Porque é só começar, é o que Jesus vai fazer. Venham comigo, precisamos orar, precisamos ler, precisamos jejuar. Por quê? Porque quando nós nos entregamos ao Espírito, meu Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Coisas sobrenaturais acontecem. Mas uma coisa interessante, lá em Mateus 17, quando eles estavam orando, volta lá, verso de número 4, olha que curioso, eles estavam orando, eles contemplam, olham para Jesus, verso 5, e aí a Bíblia diz que, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Verso 6 vai dizer o seguinte: e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos. O que é isso? É se colocar deitado no chão e cobrir a face. Cobria, eles fechavam os olhos, eles não queriam ver mais nada, porque foi uma experiência tão intensa,
tão sobrenatural, foi uma coisa tão poderosa, e Jesus acaba de exortar Pedro. Volta ao verso anterior. Deus exorta Pedro: ouça o que ele diz, porque ali atrás, lá em Cesareia, você disse para ele não se entregar. Pode parar com esse teu desejo aí, que você está carregando esses 6 dias de caminhada, porque eu sei que você está querendo ainda arrumar um jeito de tirar Jesus da morte, mas é o processo, ele precisa passar por isso. Então ouça o que ele diz, obedeça a ele, esse é o projeto, não venha impedir. Deus está exortando aqueles 3 homens, em especial a Pedro, porque o intuito de Pedro é: Jesus, você não vai se entregar, mas Deus precisou dizer: Pedro, o que Jesus te contou é um projeto muito maior do que Ele mesmo, é maior do que a tua vida, você precisa permitir que isso aconteça. Veja, eu quero caminhar com vocês dizendo o seguinte: Jesus sentiu que os seus discípulos estavam entristecidos, então foi orar, e olha o que aconteceu com aqueles homens. Que experiência sobrenatural! Foi simplesmente o desejo de orar. Uma das coisas mais incríveis do Monte da Transfiguração é o que acontece antes, é o que acontece durante e é o que acontece depois. Antes, eles estavam entristecidos, tomados de um sentimento de dor, de saudade, né? Eles já estavam sabendo que eles iriam vivenciar a morte do seu grande amigo, o Mestre Jesus. E é um momento difícil. Antes da experiência é um momento difícil. E durante a experiência eles estão tendo revelações, eles estão tendo experiências que eles nunca tiveram, estão contemplando a glória de Deus, porque depois que eles descem do monte, o que eles encontram? Eles encontram os discípulos e os fariseus brigando, uma criança endemoniada e um pai desesperado. Então, entre antes, que é tristeza, o durante, que é momento de revelação, e o posterior, que é depois, que tem uma crise para resolver, qual dos 3 lugares você prefere ficar? No monte. Eu quero a revelação o dia inteiro, eu quero que Deus fale comigo. Eu não quero ficar num ambiente de tristeza, num ambiente de crise, de luta, de dificuldade. Eu não quero viver nesse ambiente. O ambiente que eu quero ficar, Carlão, é um ambiente de unicamente grandes revelações. Esse é o lugar que eu quero estar, onde eu posso esquecer o mundo, onde eu posso contemplar a presença de Deus. É como Davi vai dizer no Salmo 27, Senhor, eu anseio ficar aqui, não quero ir para lugar nenhum, a não ser ficar no seu templo, adorando o Senhor, porque isso me traz um alívio, me traz uma alegria, eu sinto a tua presença, é algo único, eu não quero sair daqui. Mas Davi, você precisa sair. Talvez o monte seja o seu quarto, talvez o monte pode ser, sei lá, Paquetá, né? Pode ser Petrópolis da vida, ou a praia, a areia ali, você senta, olha o mar e você lê a Bíblia. Eu senti uma presença incrível, eu estava orando na praia, foi tão prazeroso. Mas você tem esposa, você tem marido, você tem filho, você tem trabalho, você tem obrigação, e aí você fala: meu Deus, o que vem depois é brabo, é correria. É correria. E aqueles homens deitados com o rosto no chão falaram: meu Deus, eu não quero sair daqui, a presença é maravilhosa. Só que Jesus vai chegar, e lá no verso de número 6 diz, verso 7, desculpa, diz: e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: o quê? E não tenhas medo. Gente, vamos embora. Eu vim orar com vocês, algo surreal aconteceu, sobrenatural. Eu sei que aqui é um excelente lugar para ficar, Francisco, mas a vida chama. Nós temos propósito, nós temos missão, nós temos coisas a cumprir, tem pessoas nos esperando lá embaixo, temos demônios para expulsar, temos questões familiares para resolver, nós temos vidas para salvar, tem milagres para acontecer, muitas coisas estão esperando por nós, e aqui é um lugar de momento. Aqui não é lugar de morada, aqui é um lugar de momento. A gente vai para o monte, é impulsionado, seja qual for o monte, sua casa, seu quarto, não interessa. O momento é que foi bom, maravilhoso, mas está na hora de levantar.
Sai impulsionado e vamos vencer o que está diante de nós. Vamos lutar com o que está diante de nós. Porque ir para o monte é ser impulsionado. Oração é ser impulsionado, é ser motivado, é ser tomado pelo Espírito, é sentir uma coisa surreal. Pastor, eu senti uma presença, foi algo único. Eu nunca senti isso na minha vida. Glória a Deus, mas agora tem gente esperando em casa. Você tem um chefe, você tem um amigo do trabalho, você tem conta para pagar. Nós temos que ir, vamos caminhar, é a vida, é a vida. Mas o melhor lugar para estar é onde? É no monte. É o lugar que eu quero estar. Senhor, eu quero ficar aqui na oração 2, 3, 4 horas. Eu quero ficar lendo a palavra o dia inteiro. Eu não quero sair daqui. E eu acho lindo quando Jesus diz: não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo, Pedro, do que vai vir. Porque quando Pedro ouça-no, obedeça, esse é o projeto de Deus, ele é tomado por um sentimento de medo. Porque o que vem à frente são coisas dolorosas. A vida é difícil. A vida é difícil. Sim ou não, igreja? É difícil. E Jesus está dizendo: vamos, levante, não tenha medo. Não tenha medo. Pegue essa experiência e carregue ela. E permita que você também seja transfigurado. Em que sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu ser seja transformado de dentro para fora. Porque quando há mudança interna, a maneira de você falar muda, a maneira de enxergar muda, a maneira de se posicionar muda. É isso. Levantai-vos e não tenhais medo. Agora, qual é o melhor momento de se levantar? Qual é o melhor momento de se levantar? Qual é o melhor momento de sair desse ambiente? Verso 8 diz o quê? E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente Eu só saio, irmãos, quando eu entender que Jesus é único na minha vida, quando Jesus é tudo na minha vida, quando Jesus é a solução para os meus problemas, quando Jesus é a solução para o meu trabalho, para o meu casamento, para a minha vida emocional, para os meus traumas de vida. É quando eu entender isso, aí eu me levanto, é isso. Qual o melhor momento? É quando eu entender que aqueles discípulos viram, eles abrem os olhos e a única coisa que eles veem é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Às vezes a gente se levanta da oração, nos levantamos da oração criando resposta, mas Jesus nem apareceu. Não, eu senti que tem que fazer isso. Não, continua orando. Ora até você entender que a resposta é Cristo Jesus, que o único meio é Jesus e não tem nada mais além de Cristo. Aí sim você está pronto. Aí sim você está pronto. Eu quero concluir fazendo 2 perguntas. Como está o coração de vocês? Porque Jesus entende que a necessidade da oração é urgente, porque o coração deles estava triste. E talvez você me diga: pastor, mas eu sou da igreja. Bom, os discípulos andavam com Jesus. Talvez você me diga: não, pastor, mas eu não acho que tem como eu estar triste. Eu estou com Jesus todo o tempo, querido. Não temos, todo soldado, uma hora ou outra, ele está fraco. Se ele não buscar no Senhor a oração, ele vai estar fraco. Nessa caminhada de 6 dias, essa oração foi proposital. Como é que está teu coração? Pastor, eu estou passando por momentos de dificuldade. Eu estou passando por momentos difíceis. Profeta Abacuque, tomado por um sentimento de indagação, de tristeza, de questionamentos, ele vai dizer no capítulo 1, verso 2: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e a tua mão, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não me salvarás? E por que me fazes ver tanta maldade? Porque toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas por toda parte. Ele começa a questionar Deus em oração, começa a orar, começa a lutar, e Deus responde, e ele continua orando, continua clamando: Senhor, não dá para entender isso, eu não aceito que meu povo viva debaixo disso, nós somos filhos da promessa. Como que podemos aceitar inimigos maiores do que nós, inimigos piores, pessoas mais violentas, que tentam nos matar? Não aceito. E aí Deus responde ele na oração. Ele é tomado de uma sensação, de uma transfiguração sobrenatural de dentro para fora, que lá no capítulo 3, ele vai dizer algo fascinante: ainda que a figueira não floresça,
Abacuque 3,17, vamos ler isso bem alto. Olha como que é a mudança. Ele entrou reclamando, entrou questionando, entrou gritando, e quando ele sai da oração, ele vai dizer o quê? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malha sejam... Verso 18, todavia me alegrarei no Senhor. Você está entendendo? Ele entra reclamando, gritando, mas ele sai dizendo: Senhor, Tu és suficiente, Tu é o único que eu vejo. O Senhor é a minha alegria, independente de como é que vai ser depois, como é que vai ser amanhã, eu não sei. O que vem pela frente, eu não vou ter medo, porque eu sei que o Senhor é a minha alegria. É a minha alegria. Como é que está teu coração, irmão, irmã? Como é que você está? Vamos orar. É isso. Jesus pega os discípulos e dizem: vamos orar. Então, se você sentir do coração, sai do teu lugar, vamos orar no altar do Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, nessa manhã, cada um de nós, talvez estejamos alguns como Pedro, como nossos olhos segurando tantas lágrimas, há tantas coisas que precisamos tirar dentro de nós. Talvez, Senhor, alguns são como João, Pai, que estão com mágoas das palavras que foram ouvidas, criaram, Senhor, expectativas e receberam talvez frustrações. Cada um de nós temos dentro de nós algumas chateações, alguma tristeza, mas nessa manhã, Senhor, nós estamos declarando que nós vamos orar na expectativa de uma grande mudança. 6 dias de caminhada, Senhor, e o Senhor reparou como eles estavam. Pai, nós estamos talvez caminhando há tanto tempo e nós nunca colocamos diante do Senhor tristezas lá da infância, mágoas lá de trás, Senhor. Talvez há em nós questionamentos que nós nunca colocamos diante de Ti, anos de caminhada na igreja, anos de crente, Senhor, e a gente nunca disse: Senhor, eu preciso tratar disso aqui hoje, agora, em nome de Jesus, venha me acudir. Pai, em nome de Jesus, assim como Abacuque se colocou ali de joelhos, Senhor, nós nos colocamos essa manhã, Senhor, o coração com toda a verdade de nosso ser. Pai, muda a nossa realidade, Senhor. Pai, tira a dor e coloca alegria. Pai, tira as mágoas, tira as dores, Senhor. Nós precisamos de um Espírito novo, Senhor. Nós precisamos que Teu Espírito venha sobre nossas vidas. Pai, derrama a Tua unção sobre nós. Vai tirando o medo de nós, Senhor. Vai tirando a insegurança, a ansiedade, a fúria, a raiva, Senhor, a nossa jeito de ser impulsivos demais, Senhor, incontroláveis no falar. Nossa língua, às vezes, Senhor, ela não tem freio, Senhor. Em nome de Jesus, vai tirando isso de nós, Senhor. Talvez nós não compreendemos a Sua vontade, talvez não entendemos qual é o Teu querer. Então, Pai, que possamos parar de abrir a boca e começar a colocar os nossos joelhos, Senhor, dobrados no chão e clamando e buscando para que o Senhor revele coisas poderosas, Pai. Mas, Senhor, nós cremos no poder da Tua oração e por isso que nesse momento, Senhor, nós queremos orar pelos nossos. Deus, existem pessoas na nossa família que precisam receber o Teu Espírito, pessoas que precisam ser alcançadas. Então, nesse momento, Senhor, nós queremos orar pelos nossos. Você no seu lugar, começa a estender a mão, começa a orar pelos seus, começa a declarar vida, começa a declarar poder, começa a declarar cura, começa a declarar milagre, começa a declarar vida, libertação. Espírito Santo de Deus, a Tua presença está aqui, o clamor está sendo subindo ao alto, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Vai de encontro aos nossos filhos, Senhor. Eis que o mundo tenta tomá-los de nós, mas declaramos em nome de Jesus que eles são nossos, Senhor, que eles são seus, Pai. Pai, em nome de Jesus, o mundo tenta acabar com os casamentos, mas declaramos que o nosso casamento está sobre o Teu altar, Senhor. Há uma palavra profética ao dia que casamos, Senhor, e que o Senhor derramou Sua bênção sobre o nosso casamento. Espírito Santo de Deus, vai ao encontro do nosso marido, das nossas esposas, Senhor. Vai ao encontro dos nossos filhos, Senhor. Pai, se em nossa mente alguém que precisa de cura, Espírito Santo de Deus, vai ao encontro deles, Senhor. Comece a mudar a gente
gente de dentro para fora, que a nossa fala seja de fé, que a nossa visão, nossa maneira de agir seja de fé, Senhor. Levante a tua igreja para a oração, Pai, em nome de Jesus. Declaramos vida, Senhor, declaramos prosperidade, declaramos alegria, declaramos festa, declaramos regozijo, Senhor, declaramos gozo de alegria sobre a vida dos nossos, Pai, e aí dizemos e declaramos na autoridade do seu santo nome, vida a cada um deles, Senhor. Vá com o teu Espírito e declaramos vida, Senhor, vida na nossa casa, vida, alegria, é isso que a tua oração faz conosco, Senhor, vida, alegria, poder do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, declaramos dons, declaramos, Senhor, unção, declaramos, Senhor, libertação, Pai, vai tirando tudo aquilo que aprisiona, tudo aquilo que oprime, Senhor. Deus, se tem almas oprimidas, declaramos libertação, Senhor. Se tem almas tomadas por um sentimento de dor, declaramos alegria, Senhor. É no poder do teu nome que oramos e declaramos, porque cremos no poder do Altíssimo, Senhor. Não nos permita, Senhor, nos acovardarmos, Senhor, porque cada vez que oramos, o teu Espírito nos toma por inteiro. E Senhor, quando o teu Espírito nos toma, Senhor, ali nós somos tomados por um sentimento de ousadia, Senhor. Ousadia, Senhor, vai nos dando ousadia nessa manhã, ousadia para orar, ousadia para declarar, ousadia para determinar, ousadia para profetizar, ousadia, Senhor, para colocar as mãos sobre os nossos, ousadia para dizer milagre quando os outros dizem morte, ousadia para dizer vida enquanto os declaram tristeza, ousadia para dizer prosperidade enquanto os outros declaram falência, Senhor. Ousadia, Senhor, para pisar com autoridade na nossa casa, entrar com o teu Espírito, Senhor. Coloca isso sobre nós. É a oração, Senhor, é a oração que vai fazer isso. É pela oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nessa manhã, Senhor, entre na nossa mente de uma vez por toda. Se nós estamos tristes, vamos orar. Se nós estamos mal, vamos orar. Se nós estamos irritados, vamos orar. Se estamos alegres, vamos orar também. Se nós estamos respondendo, o Senhor respondeu a expectativa, vamos orar também. Porque é a oração que move montanhas, é a oração que abre o céu, Senhor. Declaramos nessa manhã, em nome de Jesus, que, Senhor, toda vez que o Senhor olhar para nós e perceber que há tristeza em nós, Senhor, nós queremos segui-lo para orar no monte contigo. Para sair de lá, Senhor, totalmente transformados. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor e volta ao seu lugar, amém. Amados, simples oração. Simples oração. Uma simples oração. Simples oração. Diga a pessoa do seu lado assim: ore e verás. Ore e verás. Verás o que, pastor? Verás o que Deus pode fazer. Deus pode fazer grande coisa. Você crê nisso? Eu creio. Eu vejo, se a gente lê a Bíblia, meu Deus, o poder da oração é algo surreal, né? É isso. A oração muda a nossa forma de falar, muda a maneira que nós falamos. Não sai mais medo, mas sai fé. É isso. Sopro diferente. É a oração que impulsiona a gente, né? Está dizendo que não dá, eu declaro na autoridade de Cristo: dá. Nós vamos conseguir, não pelo que os outros dizem, mas pelo que o céu revelou a mim em oração. É isso, é a oração que vai nos fazer compreender coisas maravilhosas, amém?